Olá alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor José Carlos e na aula de hoje nós vamos estudar o cálculo da área de figuras planas, mais especificamente o retângulo e o quadrado, beleza? Então é o seguinte, quando a gente estuda retângulo, com muita facilidade a gente tem condição de estudar o quadrado. E observe aqui que eu trouxe o retângulo e entre parênteses o nome quadrado. Por quê? Porque o quadrado ele é um caso particular de retângulo. Qual é a definição de retângulo? Retângulo ele é um paralelogramo, ou seja, ele é um tipo de quadrilátero, uma figura com 4 lados, um paralelogramo, onde seus lados paralelos têm sempre a mesma medida. Eu tenho esse lado que é paralelo a esse, e esse que é o comprimento que é paralelo a esse. É um paralelogramo, certo? Todos os seus lados opostos são paralelos e têm a mesma medida. Os seus ângulos retos medem 90 graus, são ângulos retos. Os seus ângulos internos são retos, medem 90 graus. Então a mesma definição que você aplica para o retângulo, ele se aplica para um quadrado. Então aqui nós temos um paralelogramo, os lados aqui opostos são paralelos, tem a mesma medida e os seus ângulos internos são retos. A diferença entre eles é que o retângulo, como a gente conhece propriamente dito, ele tem tamanhos diferentes, lados diferentes. E o quadrado, ele tem todos os lados iguais, certo? Então, de certa maneira, o quadrado ele é um caso particular do retângulo, beleza? Então, no cálculo de qualquer retângulo, podemos seguir o raciocínio abaixo. Então, se tu vai calcular a área de um retângulo, tu pode seguir esse raciocínio. Observe aqui que para esse raciocínio a gente vai utilizar a malha quadriculada. Imagine o seguinte, pegamos um retângulo e colocamos ele em uma malha quadriculada onde cada quadrado tem dimensão de 1 centímetro. Tá? O quadrado dele tem os 4 lados iguais. Então, nós temos aqui 1 centímetro, 1 centímetro. Significa dizer que a área desse quadrado é 1 centímetro quadrado, beleza? Se contarmos, veremos que há 24 quadrados de 1 centímetro de dimensão no retângulo. Como sabemos que a área é medida da superfície, né? Área é diferente de perímetro, gente. Perímetro, nós vimos na aula passada que perímetro ele é o contorno da figura. Área é toda a superfície delimitada pelo contorno, pelo perímetro, certo? Enquanto o perímetro é essa linha aqui, é esse contorno, a área é tudo que está dentro desse contorno, que é limitado por esse contorno. Toda a superfície é a área. Então, se você utilizar aqui de uma malha quadriculada para poder calcular a área desse retângulo, basta que você conte a quantidade de quadradinhos, né? Então você vem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então você vai conseguir perceber que a área desse retângulo equivale a 24 centímetros quadrados. São 24 quadradinhos. Ele é formado por 24 bloquinhos, certo? De maneira semelhante, nós podemos perceber o seguinte, Você pode contar bloquinho por bloquinho. Aqui já é o retângulo completo. Se a gente contou na figura anterior, nós temos 24 quadradinhos. Uma outra maneira de tu poder calcular essa área, fazendo a utilização da malha quadriculada ou não, é você percebendo que no comprimento nós temos quantos centímetros? 6. Porque cada quadradinho desse aqui não equivale a 1 centímetro. Então você conte, 1, 2, 3, 4, 5, 6. De largura ou de altura nós temos quantos centímetros? Cada quadradinho desse aqui não possui lado igual a 1 centímetro. Então você tem quantos quadradinhos aqui na largura? 1, 2, 3, 4. Então são 4 centímetros. Nós já sabemos que contando quadradinho por quadradinho nós vamos encontrar quanto de área? 24 centímetros. Mas você pode fazer de uma forma mais simples, que é multiplicando o comprimento e a largura. Ao multiplicar 6 vezes 4, nós vamos encontrar 24 centímetros quadrados. Uma coisa importante na área é que quando a gente está calculando a área, a unidade que nós vamos utilizar é essa, centímetros quadrados. Esse elevado a 2 aqui significa quadrado. Toda vez que você lê metro quadrado, centímetro quadrado, você está calculando área. Lá no conteúdo passado de perímetro, quando você calculava o perímetro, a gente só utilizava metro, só utilizava centímetro. Por quê, professor? Porque o comprimento, gente, ele é apenas uma dimensão matemática. A área já é formada por 2 dimensões, que é quando você multiplica comprimento e largura. Então, esse elevado a 2, esse quadrado, significa dizer que nós estamos trabalhando na 2D, na segunda dimensão, que é o comprimento e a largura, certo? Então, nós podemos concluir de maneira bem simples que para você calcular a área de qualquer retângulo, basta que você multiplique o comprimento vezes a largura, que também é conhecido como base e altura. O comprimento é o mesmo que base e a largura é o mesmo que altura e vice-versa, certo? Então, sempre que você quiser calcular
A área de um retângulo, basta que você multiplique base vezes altura, ou seja, comprimento vezes a largura. Beleza? Então você pode fazer. Se você tiver o apoio de uma malha quadriculada, você pode contar todos os quadradinhos, se for o caso. Se você não tiver o apoio da malha quadriculada, então você pode aplicar a fórmula, que é o produto entre a base e a altura. Aí, novamente, lembra sempre de representar a unidade ao quadrado. Metro ao quadrado, centímetro ao quadrado, porque aqui nós estamos trabalhando com área. E área significa que nós estamos na 2D. Nós temos duas dimensões, que é o comprimento e a largura. Você já estudou lá no sexto ano o volume. Você vai perceber que o volume já é totalmente diferente. O volume eu já vou precisar do 3 aqui, vai ser cúbicos. Porque no volume você tem três dimensões, que é o comprimento, largura e altura, certo? Então só para você lembrar. De modo semelhante, quando você tiver propriamente um quadrado, você vai proceder da mesma maneira. Observe que no quadrado, ó, nós temos os quatro lados iguais. Logicamente que tanto a base como a altura, ou o comprimento e a largura, vão ter a mesma medida. Então, geralmente a gente representa de L, porque L de lado, certo? Como a base e a largura, ou a base e a altura, o comprimento e a largura têm o mesmo tamanho, você vai representar todos os lados pela mesma letra, né, que você está utilizando. No caso aqui é o L. Então, de maneira bem simples, como é que tu calcula a área de um quadrado? Multiplicando base vezes altura. A base é o lado, a altura L, né? L de lado. Então, para você calcular a área de um quadrado, basta você multiplicar lado vezes lado. É uma das maneiras bem simples de tu calcular o quadrado. Então, calcular de maneira semelhante ao retângulo. Base vezes altura, ou comprimento vezes largura, ou lado vezes lado. Esse é o cálculo que a gente atribui sempre quando queremos calcular o quadrado, beleza? Então agora nós vamos ver alguns probleminhas que nós podemos encontrar. Agora, gente, chamar atenção. Geralmente, quem erra esse tipo de problema é porque se confunde com perímetro, tá? Lembrando, perímetro, gente, é a linha, ó, é a linha lateral, é o contorno. Se eu quiser calcular o perímetro, eu tenho que somar as medidas dos lados. Já a área é diferente. Para você calcular a área, basta você multiplicar base vezes altura, ou comprimento vezes largura, certo? Porque a área é tudo aquilo que tem dentro do limite das linhas. A somatória do contorno da linha é o perímetro. O que tem dentro, ou seja, aquela área superficial, é chamado de área. A superfície é chamada de área, beleza? Então vamos lá para os probleminhas. O primeiro problema diz o seguinte, ó. Dona Lilá vai cercar um pedaço retangular do seu quintal para lá plantar salsinha e outros temperos. Então nós temos aqui o pedaço retangular, né? Nós temos aqui, ó, na forma retangular, porque aqui os comprimentos são diferentes. Só aqui é 23, aqui é 17, aqui é 23. Logicamente, se aqui é 17, aqui desse outro lado também é 17, assim por diante. Se fosse para calcular o perímetro, eu teria que somar, ó, era o comprimento das linhas, ó, 17 mais 23, mais 17, mais 23. No entanto, o nosso problema não pede perímetro, ele pede que você calcule a área. Como é que tu vai calcular a área? Basta você multiplicar base vezes a altura, então comprimento vezes a largura. Quem é o comprimento? 23. Quem é a largura? É 17, né? Se esse lado aqui mede 17, o lado oposto também é 17. Então, para que você consiga calcular a área desse cercado, desse pequeno terreno do quintal, basta você multiplicar o comprimento vezes a largura, o base vezes a altura, que é o 23 vezes o 17. Ao multiplicar 23 vezes 17, tu vai encontrar quanto? 391 metros quadrados, porque se trata de área, certo, gente? Então vamos agora para o problema de número 2. Milton precisa calcular a área do campo de futebol para saber o quanto de grama precisará comprar. Se o campo tem 110 metros de comprimento e 85 metros de largura, a sua área é igual a... Então, gente, imagine aí um campo de futebol, certo? Nós temos aqui o nosso campozinho de futebol. Nós temos aí de comprimento 110 metros de comprimento por 85 metros de largura, ou como você desejar, a base e a altura, tanto faz, ó. Aqui é o comprimento, aqui é a largura, mas podemos entender como base e altura, tanto faz. São notações que a gente utiliza para representar a forma, certo? Então, aqui é um terreno retangular, para que a gente consiga calcular a área que nós vamos precisar cobrir de grama, o que é necessário fazer? Simplesmente multiplicar comprimento vezes largura, base vezes altura. Então, nesse caso aqui, ó, vai bastar a gente fazer isso, ó, multiplicar 110 vezes 85. E ao multiplicar 110 vezes 85, quanto é que a gente vai encontrar, gente?
É fácil fazer essa multiplicação? É, né? Quanto é que a gente encontra? A multiplicar 110 vezes 85. 9.350 metros quadrados. Porque se trata de área. Se fosse perímetro, seria metro quadrado? Não. Porque a gente só está somando uma dimensão, que é comprimento. Lá na área, por que é ser elevado a 2, professor, em cima do M? Porque nós estamos trabalhando tanto com comprimento como com largura, ou seja, duas dimensões, certo? Então, gente, qual é a alternativa certa? A letra A. Viu como é simples as questões? É claro que vocês vão encontrar questões mais complicadas, mas você tem que começar pelas mais simples, sempre, certo? Uma sequência lógica. Então, pessoal, agora vamos para o problema número 3, certo? Renato quer revestir com piso o entorno da piscina quadrada que construiu para seus filhos. Essa região foi representada em cinza claro no desenho a seguir, bem como suas medidas. Então, a área que Renato vai revestir com piso em metros quadrados é. Então, nós temos aqui uma piscina. Tem a área da piscina, ó. Essa parte em cinza é o que ele vai revestir, tá? Utilizando um piso. E aqui nós temos propriamente dita a área da piscina, a área que recebe a água, né? Aquela partezinha que a gente toma o banhozinho quando vai num clube ou na sua casa mesmo. Então nós temos aqui, nós temos que revestir. De maneira similar, o que nós vamos ter que fazer é isso, a gente tem que descobrir essa área. Essa área da piscina que a gente não vai colocar piso, então a gente tem que desconsiderar ela. Então, de maneira simples, o que nós vamos ter que calcular é isso, ó. Como é que a gente vai calcular isso daqui, gente? Como é que a gente faz o cálculo disso? Primeiramente, vamos perceber que aqui nós temos quadrados, de forma quadrada, certo? De forma específica. O quadrado ele tem todos os lados iguais. Então, esse ladinho aqui da piscina, propriamente dita, nós temos que é um quadrado de lado 3 metros. Ou seja, se aqui é 3 metros, aqui do lado vai ser 3, aqui em cima vai ser 3, aqui embaixo vai ser 3. O quadrado maior é toda a área, já engloba a parte de fora da piscina, que vai ser revestido, vai ser colocado piso. E esse quadrado maior já tem 5 metros de lado, ou seja, é 5 metros aqui, é 5 metros aqui, é 5 metros aqui, 5 metros aqui em cima, certo? Então, nosso objetivo é descobrir essa áreazinha aqui que está fora. Como é que eu vou conseguir calcular? Se eu calcular a área desse quadrado maior, não vai dar certo, porque aí eu vou estar englobando a área dessa piscina. Eu não quero, nós não queremos isso. A questão que é apenas esse lado cinza, ó, que é essa partezinha cinza dessa área. Então, como é que seria o cálculo desse problema? Então, aqui, gente, é muito simples, mas aqui a gente vai ter duas etapas, né? Primeiramente, você vai ter que perceber o seguinte, que para calcular a área cinza, basta eu calcular a área total e tirar essa áreazinha da piscina aqui, ó. E aí vai ficar só essa parte de fora. Ou seja, o que é que nós devemos fazer? Calcular a área do quadrado maior, depois calcular a área do quadrado menor e aí retirar ela. Quando eu souber a área desse quadradinho menor, que é da piscina, basta eu retirar do total da figura maior do quadrado, certo? Então vai ficar assim, ó. O primeiro ponto é calcular a área total, que é do quadrado maior. Então, calculando a área do quadrado maior, é um quadrado de lado 5 metros, então basta você multiplicar a base vezes a altura, ou comprimento vezes largura. O comprimento é 5 e a largura é 5, porque os lados são iguais. Então, 5 vezes 5 ó, igual a 25 metros quadrados. Isso aqui, gente, é a área desse quadrado maior, certo? Eu vou revestir ele todo? Não, eu não vou revestir essa parte aqui da piscina. Então, o que é que eu faço agora? Eu calculo justamente a área da piscina que eu não vou revestir, para depois eu subtrair da área total. Aí ficou simples o cálculo. E agora, calculando a área do quadrado menor, quais são os comprimentos dele? Ó? 3 metros. Como eu sei que todos os lados são iguais, então tanto o comprimento como a largura é igual a 3 metros. Então, de maneira simples, se eu quero calcular a área, lembra, é comprimento vezes a largura, ou seja, base vezes altura. Quem é que é a base aqui? 3. Quem é a largura? 3. 3 vezes 3 equivale a 9. Então, nós temos 9 metros quadrados. O que é que corresponde a 9 metros quadrados? Essa áreazinha aqui de azul, ó, que é a área da piscina. Se eu quero calcular apenas essa parte de fora, o que é que eu vou fazer? Basta eu retirar a área da piscina, mas eu vou retirar em relação a quê? A toda a área total, que é essa maior. Então, basta que você faça a subtração, né, da área maior, que é 25, menos a área da piscina, que é o 9. Eu estou retirando essa parte para ficar assim, ó, pouca. Vai restar só essa áreazinha aqui cinza. Então, ao retirar os 9 metros quadrados, que correspondem à piscina, quanto é que vai restar? 25 menos 9, 16 metros quadrados. Então, 16 metros quadrados, gente, é a área que vai ser coberta ou revestida pelo piso, certo? Então, essa é o gabarito da questão, letra C. Eu espero que vocês tenham compreendido de maneira bem simples como é calcular a área e qual é a diferença da área para perímetro. Perímetro
é a linha, né? É o contorno da figura, ou seja, soma os lados da figura, o comprimento dos lados. Você está calculando o contorno. Isso é o perímetro. O que é a área? A área já é toda a superfície delimitada pelo perímetro, certo? Pelo contorno. Tudo aquilo que está dentro da linha do contorno é a superfície, é a área. Beleza, gente? Então até a próxima aula.